observância das regras dentro do presídio e tal. Porque assim, a gente colocou, né, no acordo, uma das cláusulas que a gente não, por exemplo, se você fizer algo assim, sei lá, se for ter com o celular e tal, a gente não tem mais como te assegurar o local que a gente está brigando para conseguir, para manter tua segurança, tá? Então só isso aí que eu chamaria a atenção. Entendeu? Eu tenho certeza que na parte um pouco mais longe. A gente espera, né, alemão? Podemos começar? Como é que faz pra gravar aqui? É só apertar no botão vermelho à direita. Pera aí. Desculpa. Não, precisa aumentar um pouco aqui que tá bem o peito aqui. Vou pegar tudo que eu tenho aqui pra passar no calço. Põe mais essa agenda aqui, então. Vamos ver. Mais um. Precisa de mais coisa. Não, esse aqui. Quero deixar o rosto dele, entendeu? A doutora falou, mais negócio de água. Começa a gravar lá, quando começar lá, que aquela é oficial, e a gente faz. Já começou. Já começou? Qual é o nome do senhor? Ed Carlos Casarim. Ed Carlos Casarim. O senhor está aqui na Polícia Federal, na presença do delegado Marco Eugênio Smith, doutor André Borges Juliano, procurador da República, doutor Andressa, procuradora da República, e doutor Marcelo, defensor público da União. O senhor está aqui por quê? Devido ao fato ocorrido com a Melissa, o assassinato. Sim, e qual é a intenção do senhor? O caso é cooperar Com a Justiça. O senhor está fazendo isso por quê? Espontânea vontade e arrependimento. Arrependimento do que aconteceu? O senhor foi coagido de alguma forma? Momento algum. O senhor foi obrigado a fazer o que o senhor está fazendo aqui? Não, momento algum. De nenhuma forma o senhor se sente constrangido ao prestar as declarações que o senhor vai prestar? O senhor conversou com o Dr. Marcelo antes dessa oitiva? Conversei. O senhor está à vontade? Podemos começar? Não, senhor. Doutores, os senhores querem acrescentar alguma coisa? Perfeito. Perfeito. Então, seu Ed Carlos, o senhor tem algum apelido? Tenho Quais são os apelidos que o senhor tem? o Alemão, o Carro Preto, o Ramiro, o Gordo. Esses são os nomes pelos quais o senhor é chamado. Correto. O senhor faz ou fez parte de alguma facção criminosa? Agora eu faço parte e estou me desvinculando totalmente dela. De qual facção? Primeiro comando da capital, PCC. Qual era a função do senhor no primeiro comando da capital? Por último, agora eu estava ausentado devido a estar cumprindo uma punição, entendeu? Disciplinar. No total, então, a gente não assume nada. Mas estava como planilheiro do Estado. O senhor era o planilheiro do Estado. Então o senhor era o responsável por indexar os valores vendidos e os valores gastos com relação ao tráfico de drogas no Estado do Paraná. Correto. E nessa função, quem o senhor conheceu do primeiro comando da capital, na capital? Muitas pessoas. Entre elas? Entre elas, vamos lá, o jogador, É. o Jaú, Tá. o Bebê, que é o Nike, esses aí, nos casos, aí, eles eram os mais graduados ali que estavam aqui dentro do Paraná. E eles estavam em qual função? Eles estavam no apoio do resumo e resumo Do geral do Estado. do Estado. Estados e países. Quem mais o senhor conheceu? Eu conheci o Gabiraba, conheci o Zé Neguinho, no caso eles não estavam mais ali, mas conheci muito. O Zé Neguinho é o conhecido negro, ladrão de banco, que fugiu de Piraquara? Não, ele É outro. Ele está no Sistema Federal. Está no Sistema Federal. O senhor conheceu a pessoa de Eunatan Chagas, Conheci. vulgo Logan, DK ou Bigode? Conheci. E quem é essa pessoa? Essa pessoa, ele é responsável pela restrita do estado do Paraná. No caso, ele é um setor que se reporta exclusivamente a São Paulo, entendeu? O pessoal do Paraná não tem acesso a eles, ou até mesmo ligação ou outro tipo de comunicação. Eles só se comunicam com São Paulo?
Com quem em São Paulo? Aí com o pessoal da externa, entendeu? Amando da interna, entendeu? Tem uma coisa que é externa e interna. Nós temos que lembrar o seguinte, seu Hélio Carlos. Eu conheço o PCC, os doutores também conhecem o PCC, mas nem todo mundo conhece. Então qual é a função da interna e da externa? Correto. A interna ela é responsável por o que é do sistema. Sistemas e comarcas. Então é para quem está preso. Quem está preso. Ou Tá. quem está no comarca, ou quem está no estado, ou quem está na federal. Correto? Então eles são responsáveis por quem está preso. E na externa, são responsáveis por quem está Na rua. na rua. Entendeu? E eles não se envolvem até mesmo para que não caia no branco, ou até mesmo para que não seja, vamos dizer assim, né, arrastado, como se diz no jargão do preso, arrastado para a cadeia. Então, é separado. O senhor pode dar exemplos de quem formaria a interna ou a externa? A interna são as pessoas, esses nomes que eu citei, entendeu? São os resumos, no caso, os Sintonia Final dos Estados, Tá. a Geral do Estado, Sintonia Geral do Estado, Que são a alta cúpula do PCC. a alta cúpula do PCC. Tá. Quem seriam os 3 maiores comandantes do PCC hoje? No geral, Todos, somando tudo. no caso é o Marcola, É o 01. O William Herbas Camacho. o William Evers Camacho, o GG do Mangue, que é o Jeremias, Gilberto Jeremias. correto. O terceiro da hierarquia pode ser que seja o Tirissa. Tirissa? Quem é o Tirissa? Isso ele é um também que faz parte do chamado seleto grupo ali. Que está na cúpula. Tá na O senhor sabe o nome do Tirissa? Não sei. Não sabe? Nunca ouviu falar o nome dele? O nome dele é Soriano. Soriano? Soriano. Primeiro nome. Só para registro, Soriano é o sobrenome dele. Tá. O primeiro nome dele é Roberto Soriano, é isso? É isso. O senhor conhece? Não, só ouviu falar. Só ouvi falar. Só ouviu falar. Muito bem, então feita essa primeira explanação sobre a função do senhor no primeiro comando da capital e quem o senhor conhece, vamos passar a tratar dos fatos concretos que levaram ao homicídio da psicóloga Melissa. O senhor disse que o senhor estava suspenso do partido, então o senhor cometeu uma falta grave e lhe foi aplicada uma sanção disciplinar, é isso? Correto. Qual foi a falta grave que o senhor cometeu? É abandono de responsas. O que significa um abandono de responsa? O abandono é eu tinha lá o meu escritório, vamos dizer assim, um laptop, impressora e a documentação que vinha para mim. E nessa eu não desempenhei da forma que era para ser desempenhado o trabalho lá dentro, entendeu? E aí, com certeza, no consecutivo dá uma má condução do trabalho, entendeu? Isso aí que eu fiz. E isso reflete no envio de informações, entendeu? Para as hierarquias acima. E nisso daí é que veio, né? A gente vai para a linha, né? Todas as hierarquias, os responsáveis pelo setor que eu era do progresso, no caso assim, disciplinar, progresso e financeiro. Eu era do setor do progresso. Então, são os 3 pilares do primeiro comando da capital. O progresso cuida de quê? O progresso cuida da compra e destinação das drogas. A disciplina, o próprio nome já diz, mas o senhor... É o estatuto. Para cumprimento do estatuto Correto. e das regras do primeiro comando. Correto. E o financeiro? Passa fazendo recolhe daquilo que o progresso planta. Tá. Então o senhor deixou de desempenhar a sua função, ou seja, o senhor atrasou as planilhas, o senhor cometeu erros nas planilhas, é isso? Eu não fiz as planilhas. O senhor não fez as planilhas. Então o comando da facção não estava ciente de como andava o movimento de compra e venda de drogas do estado do Paraná. Sabia porque tinha um outro. Ah, são dois. São os dois. É redundante. Tem mais se de não um. der, tem sempre um ali no encalço. Eu, no caso, eu não era o oficial. Mas tinha um menino que ele se desempenhava no papel. Ele era o seu antes substituto. dele. Correto. Então é importante para essa chamada facção primeiro comando da capital ter um controle dos seus ganhos financeiros e dos seus custos. Correto. Então cada um tem uma função dentro dessa facção, é isso? Correto. E há compartimentação de informações entre eles? Dentro dos setores, sim. Todos Então o que o senhor sabe, não necessariamente o seu substituto sabe. sabe tudo. Sabe tudo. E quem é que sabe a mesma coisa que o senhor? Assim, os gerais, no caso, os responsáveis
cada setor dentro do Ele progresso. sabe. Ele sabe. Mas aquele menino que está lá vendendo droga na rua, ele sabe o que o senhor sabe? Não. Não? O que ele sabe? O que ele sabe é o movimento do dia dele. Então, existe uma hierarquia. Correto. E qual que é a finalidade primeira do primeiro comando da capital? A finalidade, olha, eu já tenho lido sobre isso, até mesmo acho até uma loucura, entendeu? Mas seria um golpe de Estado no futuro. No futuro. Mas no presente, se o senhor está me dizendo que é importante. Sim, mas se o senhor está me dizendo que é tão importante assim a planilha, então eles visam fundamentalmente o lucro. Correto. É o lucro que eles estão atrás. Com certeza. Ótimo. Aí o senhor tomou essa punição. Quem foi que aplicou essa punição ao senhor? O próprio, a geral dessa disciplinar, juntamente com a geral do Estado do Progresso, juntamente com as hierarquias maiores do Progresso, e eles chegam numa conclusão, uma troca de ideias, é como se fosse um tribunal. E condenaram o senhor a uma pena disciplinar de 90 dias ausentado de toda e qualquer responsabilidade que venha ser do primeiro comando da capital. Aí o senhor passou, cumpriu essa, entre aspas, pena. Correto. E o que aconteceu a seguir? Aí me destinaram também para uma missão. Até mesmo a gente não sabe a hora que vem essa situação. Como é que foi isso então? O senhor acabou a sua suspensão de 90 dias. Alguém procurou o senhor? Quem procurou o senhor? Correto, eu tinha uma dívida também. De dinheiro? Correto, no caso de R$2.000. Tá. E não consegui pagar. No caso é a IFA, a RF e mais uns outros dinheiros ali que a gente ficou de pagar ali para trás, ali, entendeu? Tá, resquícios da atividade do senhor no primeiro comando da capital. Correto, eu não consigo concluir Então, honrar. o senhor tinha dois passos, a suspensão e a dívida. E a dívida. Aí o senhor foi procurado por alguém. Quem o procurou? O responsável pela restrita, no caso do Paraná, o Betão. O Betão. O senhor tem o nome do Betão? O senhor sabe o nome do Betão? Ah, gostaria de saber, não tem. Não sabe? Se Ele é procurou o qualquer. senhor como? Ele, no caso ali, ele é da região que eu estava morando ali, bem por perto ali, entendeu? E Então é? ele é conhecido. Ele Qual é região? o Tatuquara. No Tatuquara. O senhor não sabe o nome dele, mas o senhor sabe como ele é fisicamente. Como é que ele é fisicamente? Ele é um loiro, alto, beirando ali seus 1,95 m por ali, mais ou menos, né? Tá. Tem os olhos claros, entendeu? Aí, quando eu conheci a primeira vez, ele estava magro, mas agora ele está mais forte, entendeu? O cabelo dele como é? Comprido? O É curto? cabelo é curto, as entradas assim, ele não é calvo necessariamente, entendeu? Tá. Tem. Branco, loiro, de olhos claros. Claro. Ele tem alguma tatuagem, uma cicatriz aparente? Tatuagem no braço aqui, ó. O que é? O senhor lembra qual é? O braço direito, né? Que o senhor está apontando? Mas eu não lembro. O senhor não lembra o que é? Muito bem. Então o Betão lhe procurou e disse o que ao senhor? Veja bem, vai se preparando e nós temos um trabalho para você e que você está sendo requisitado. Eu achei que era por causa da dívida, né? Falei, já nem... Então o senhor ligou esse trabalho à dívida. Aham. O senhor se lembra E, quando assim, foi isso? Isso foi no sábado, antes da nossa viagem de quarta para quinta-feira. Qual mês? Mês de maio. Maio. Foi maio. Mês de maio. E o senhor ficou aguardando as determinações do comando. Correto. E essas determinações chegaram? Chegaram. Quando elas chegaram, através de quem? Chegaram através mesmo do Betão. Entendeu? Tá. E confirmou-se assim, ó, como você está com essa dívida aí, entendeu? Uhum. Não temos aí um pessoal humano. Aí, para você vai, e casa aí, entendeu? Uma caminhada, como Caminhada, vocês chamam. né? Isso. Era uma missão. Uma missão. Ah, falei, tudo bem, então foi onde eles arranjaram o celular para mim, onde eles né? Deram uma pequena ajuda ali de custo de R$500 para a gente se agilizar e colocar gasolina e tudo mais. A gente? Quem? Até agora eu só estou vendo o senhor e o Betão. Eu e o... Aí esse menino apareceu no dia. Nesse mesmo dia que o Betão disse que tinha caminhada, ele foi com uma outra pessoa. Eu no sábado o Betão passou e Tá. quando foi para descer para cá e passou praticamente de sábado para quarta-feira, entendeu? Tá. Apurando todo esse inteirinho de tempo, chegamos na quarta-feira, mais ou menos umas 7 horas, eu tinha acabado de falar com o meu irmão, ele chegou mais ou menos umas 9 horas ali, e ele falou o seguinte, você vai em missão,
Não vou falar ainda o local para você. E você vai juntamente com o Tom. Quem é o Tom? O Wellington. Wellington. Qual a função do Wellington, vulgo Tom, no primeiro comando da capital? Ele é responsável pela disciplinar no centro de Curitiba. Então ele é o disciplina no centro de No centro de Curitiba. Curitiba. Tá. O senhor não lembra o nome do Betão? O senhor passou as características físicas dele. Quando ele chegou, ele estava usando algum veículo? Como é que ele chegou até o senhor? Ele estava usando um Siena chumbo. O senhor se lembra da placa, não? A placa não lembro, mas é um ano de 2000, carro de 2003, 2004. Um carro velho. Um carro velho. Ele estava com o motorista ou ele dirigia o veículo? Ele mesmo. Ele dirigia? Ele mesmo. Nas duas vezes com esse Siena chumbo. Correto. Tá. Aí, na quarta-feira, o senhor e o Wellington, vulgo Tom, Correto. deveriam se deslocar para onde? O senhor não sabia ainda. Só o Tom que sabia, é isso? Correto. Aí até então, o Betão veio até minha casa, no carro que veio. Uhum. Beleza? Aí ele me buscou, entendeu? Me levou até uma outra um bairro chamado Pilarzinho, em Curitiba. Tá. Eu conheço pouco, muito pouco Pilarzinho, entendeu? Eu não conheço assim coisa, lá não convivi muito pouco lá. E de lá, ali eu aguardei a chegada do Wellington. Aí o Wellington chegou como? O Wellington chegou de táxi. De táxi. Táxi, correto. Tá. Aí os senhores se encontraram, já tinham se visto antes, não? O Wellington eu já conhecia ele da Já Colônia conhecia. Penal, Da correto? colônia penal, já cumpriu pena com o senhor. Já. Tá. E a partir daí, Daí onde que eles falaram, buscaram um carro, no caso o Cruz Branco. um Cruze branco. O Correto. senhor sabe onde eles buscaram? Não sei. Quem buscou? Foi o Betão mesmo. Foi o Betão que buscou. E trouxe o Cruze branco para os senhores. Correto. E ele falou alguma coisa, entregou o carro para os senhores e falou alguma coisa? Tá aqui, ó. Tá aqui a chave, R$500 para vocês porem gasolina, para vocês pagarem pedágio, enfim, alimentação na viagem e tudo mais, entendeu? Dessa agora vocês estão levando um carro, mais 2 fuzis 5.56 e mais uma pistola 9mm de 30. Vocês, a obrigação de vocês é isso, levar. Levar para um lugar que o senhor não sabia onde era Não ainda. sabia até então. Aí beleza. Aí na hora que a gente saiu, entendeu? Lá desse local, eu e o Wellington, ele parou logo ali pro pilarzinho, ali por trás, pra entrar do Campo Magro, primeiro pra frente, pra pegar 27. Não é 277. 277. É 277, ele parou o carro na frente, ele falou o seguinte, desceu do carro, ó, vocês vão pra Cascavel. Disse que vocês viriam para Cascavel. Aí lá pra Cascavel que tem as outras orientações pra vocês, entendeu? E o senhor Aí tem- já vai e na hora que você chegar, você entra em contato com esse número aqui. De quem era o número? Logan. Do Logan. Correto. O senhor é o Natan, que tem os apelidos de Logan, PK. DK, qual outro? Bigode? Bigode, né? Bigode. Tá. Mas Ele é disse mais pros... Logan e DK. Mais Logan e DK. Isso. E ele disse para os senhores onde estavam essas armas dentro do carro, qual era a procedência do carro. Não falou, os meninos sabiam. Ele falou, pode ficar tranquilo que as armas, os meninos já sabem onde está o carro e o carro era dublado. Se eu não me engano, era dublado. Não tem muito bem preciso essa informação. Tá. Aí quem veio dirigindo o carro? Eu que vim dirigir. Aí o senhor veio dirigindo para Cascavel. Cascavel. Chegou aqui que dia? Cheguei na quinta-feira de manhã, eu volto com umas 6h30, 7 horas. Na quinta-feira o senhor lembra que número de dia era do mês? Era dia 20. Não, era 18 que nós chegamos. Dia 18. 18, né? Aí quando o senhor... É uma semana antes do fato. 26. Isso. E ali. O senhor chegou aqui que mais ou horas? menos 6, 7 horas da manhã. Da manhã. 7h30, né? E aí? Paramos o carro ali em frente a é uma loja De trator? Tem a John Deere, tem a Case do lado da Case. Case, do Armazém da Maria do outro lado, assim. Uhum. Paramos o carro ali, onde que eu entrei em contato com esse menino. Com esse menino que seria o Logan. Logan. O Logan DK, o Bigode, que é a pessoa de Jonathan. Correto. O senhor ligou para ele, o senhor mandou um WhatsApp? Mandou o WhatsApp. Mandou um Já WhatsApp. chegamos, já estamos aqui. E o que aconteceu a seguir? Ele encostou HB20 atrás. Qual o HB20? HB20. Cinza claro, cinza escuro? Cinza claro, né? Cinza claro. Cinza claro. E aí ele desceu do carro, o senhor se Desceu, cumprimentar. opa, tudo bem, tranquilo? Então veja bem, agora me segue aqui que vocês vão levar o carro lá numa casa.
Aí o senhor seguiu Correto, chegamos lá na Rua Soledade 157. na Rua Soledade 157. Correto. Fizeram o que lá? Entramos até a casa que tinha sido alugada, estacionamos entramos até a casa que tinha sido alugada, estacionamos o Cruze, o qual prendemos o estacionamento, porque era muito pequeno o estacionamento e ficou com a traseira do lado de fora. Tá. Fechamos o carro ali, deu uma olhada na casa, fechamos a casa, aí embarcamos no carro dele e dali nós fomos para a Rua Corbélia, me recordo o número. Era próximo? A Rua Corbélia era próximo da Rua Soledade? Pela BR é muito próximo, porque depois nós descobrimos que tinha um trajeto. Que é bem rapidinho. Bem rapidinho. Mas ele fez um percurso Aí, maior. nossa, cortava tudo pelo centro, tudo Ele fez para que o senhor não soubesse qual era a proximidade, é isso? Não, é porque ele queria, não, acho que faltou curiosidade ele para saber de outros trajetos. Ele só sabia aquele caminho. E pelo outro trajeto seria bem perto. Bem perto, não tinha conhecimento. Aí os senhores foram para a Rua Corbélia e aí? E aí chegamos lá, cumprimentamos, conheci o Gago, conheci o Pescoço, entendeu? O pescoço? Quem é o O pescoço? Pescoço é o que veio a falecer lá no local. Ah, seria o Anderson. O Gago faleceu no local, no fato, e O André, o Gago. André. Não, eu sei, isso por isso que eu estou dizendo para o senhor. E o pescoço seria o Anderson. Que morreu lá no momento que a polícia chegou. Tá. Na casa da Rua Corbélia estavam o André e Anderson. Os senhores chegaram, cumprimentaram a eles. Correto, ali já estava o Cobalt, um carro preto na garagem, entendeu? Tá. Entramos, tomamos um café, comemos alguma coisa com eles, entendeu? Uhum. Descontraído, uma conversa ali normal, entendeu? Perguntaram a sua viagem, isso, aquilo. E ali em seguida ali, eles falaram, e aí, o que é o trabalho seu? Calma. O senhor já conhecia o Pescoço e o Gago que o senhor falou, respectivamente, André Gago e Anderson Pescoço? Eu conheci somente o Gago uma vez que ele foi perto da minha casa lá. O Pescoço eu não conhecia. Mas o Gago o senhor sabia que era integrante do primeiro comando da capital? Os dois eram integrantes do A primeiro gente comando. conhece muito pelo iPhone, pelo telefone, Tá. mas a gente Não conhece pessoalmente. Entendeu? Troca informações e mensagens, mas não conhece o que é. Tá. Aí tomaram um café na casa da Rua Corbélia e a seguir. E o que aconteceu depois? E aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Ó, então tá lá o carro? Beleza, tá tudo tranquilo. Ele chegou, tá tudo bem, tá tudo lá, guardadinho lá. Tá bom. Então, Eles chegaram a perguntar especificamente das armas ou não? Só. eles já sabiam, né? Sim, mas eles fizeram só perguntas vagas, do tipo, tá tudo lá, tá tudo tranquilo. Isso, só isso mesmo. Tá E tudo dá a tranquilo. entender que eles sabiam, mas não disseram diretamente, é isso? Então, para não entrar poucas ideias. Não. Entendi. Aí depois do café foram pra onde? Aí nós fomos perguntar quem que é. Qual que é a missão? Qual que é a caminhada? Qual que é a caminhada? Aí eles falaram, olha, é o seguinte, é um agente federal. Um agente federal, e é o seguinte, para concluir agora, né, sábado, tem esse final de semana para concluir. Mas vocês sabem quem quer tudo certinho, tudo. Aí eles falaram, o que passaram para nós, a gente não tem nem foto dela, não tem um entendimento de ninguém que é. Mas como é que vocês vão fazer uma situação dessa, se vocês não têm nem foto dela, não sabem mais ou menos quem que vocês estão mexendo, o carro que ela usa, entendeu? Eles falaram, o carro a gente sabe mais ou menos o que é um Titânio. Daí tudo bem. Aí passou essas ideias, entendeu? E aí dormimos um pouco e eles foram lá mexer no equipamento. O equipamento seriam as armas. Seriam as armas. Tá. Lá eles já sabiam onde que estava, foram lá, tiraram. E dali eles tiraram e colocaram no forro da Casa da Soledade, no 57. Tá, aí o armamento ficou oculto na Soledade. Correto. E quem ficou tomando conta desse armamento? Ninguém ficou naquela casa. Ninguém ficou, como vocês falam, montado no flagrante. Não. Todo mundo saiu de lá. Saiu de lá. Tá. O carro lá e... Aí, beleza. Dormiram um pouco. Dormimos um pouco, né, nessa situação e voltamos a dialogar. Aí passou, ficamos em casa, não saímos da casa na Rua Corbélia. Quando foi no outro dia, que era quarta para quinta, sexta-feira, era o dia D, no caso, ali, né? E agora saímos 5 horas, estamos 5h30 da manhã, saímos 5h30 com
com o Cobalt, entendeu? Chegamos lá na casa. Tá. Quem saiu com o Cobalt? O Gago. O Gago e quem mais? O Gago, o Pescoço, o Hélito e eu. Tá. Chegaram numa casa dessa que seria a agente federal que os senhores tinham obrigação de matar. Fomos lá na outra casa, entendeu? Na outra casa? Na outra na rua... Da Soledade? Soledade. Ah, tá. Entendeu? E lá eles pegaram as armas, entendeu? Já estava tudo noticiado, tudo montado, tudo certinho, entendeu? E onde que ficou a situação? Eu fiquei no primeiro carro, entendeu? Para fazer o cavalo. Para dar a fuga. Tá. E eles pegaram... Fazer o cavalo significa dar a fuga. Dar a fuga. Tá. E eles pegaram o Cruze. Pegaram o Cruze e ficaram num certo ponto, entendeu? Isso, tá. Na sexta-feira de manhã. Eles até visualizaram, entendeu? Mas eles não sabiam quem que era ela, porque elas viram uma pessoa de branco. Eles falaram, mas de branco? É uma médica? Tem certeza? Aí ficou aquela situação. Poderia ter acontecido na sexta. Podia ter sido feito na própria sexta. Mas não sabia. Eles falaram, não querem matar inocentes. Nem nada, uma situação dessa. E até mesmo a gente não tinha ideia o porquê seria específico daquela moça. Isso, correto. Tá. Entendeu? Bem, tudo bem. Aí, resolveram não fazer. Aí eles resolveram não fazer. Eles, o André, o Wellington e o Gago. O Jonathan estava junto ou não? Não estava. Estavam só os três no Cruze. Estava em Curitiba. Tá, o Jonathan estava em Curitiba. Ele foi e já voltou para Curitiba para ver os negócios. Que negócio que ele tem? Tráfico. Ah, ele é dono de pouco de fundo. Tá. Aí eles resolveram não fazer. Correto. E vocês voltaram para onde daí? Aí, mais um dia, né, no caso a sexta-feira, aconteceu, ficamos em casa, já guardou mais ou menos as máquinas, novamente as máquinas. As máquinas são as armas, né? São as armas, tá. Entendeu? Na casa, na Rua Soledade, e voltamos para a Rua Cordel. E ali ficamos ali até, de novo, para sair no sábado de manhã. Tá. Aí no caso, no sábado de manhã, de novo, para ver a rotina, se era ou não, entendeu? Essa pessoa. Se eu não me engano, no sábado de manhã, ela saiu para colocar o nenezinho dela na escola. Não sei se foi sábado de manhã, isso daí. E a gente falou, mas ela não tem nada de agente, ela é médica, alguma coisa totalmente de branco, de moletom branco, entendeu? Alguma coisa assim, dizia que não era. Tá. Entendeu? Poxa vida. E com o nenenzinho? Ela foi, desceu na escolinha e foi embora aí. E ficou aquela, passou o final de semana e tudo aí, por uma coisa, se fosse, eles foram tentando seguir no plantão dela. Então, no caso, se ela saiu sexta para trabalhar, então passa 2 dias do plantão, que seria na segunda. Tá. Então, assim, era eles já sabiam dessa rotina? Deduziram. Tá. Não é uma coisa certa. Então, porque eu falava, se trabalha, pode ter certeza que tem plantão. Trabalhar um, descansa dois. Trabalhar um, descansa dois, geralmente. Entendeu? E aí sim, seguiu-se. Passou-se a semana, entendeu? Aí São Paulo começou a pressionar. Quem começou a pressionar em São Paulo? Um tal Amigão. Quem é o Amigão? Amigão é o cara que é da rua, da externa, entendeu? Que fica também na restrita, que recebe ordens das unidades, entendeu? Onde tem as lideranças, entendeu? Que são fundamentalmente aqueles 3 que nós falamos no começo. O seu Marcola, o seu G do Mangue e o seu Tiriça, o seu Soriano. Isso, tem outros que eu não me lembro. Sim, mas esses são os principais. Esses qualquer um no PCC vai lembrar de cara. Fácil. Tá. Aí começou a ter a cobrança do Amigão porque não tinha sido feita a caminhada, não tinha sido concluída. Sim, com certeza. E tinha, porque, veja bem, e tinha uma certa vaidade, porque esse Amigão era muito amigo, parecido que era amigo do Gago e do Pescoço. E que eles atravessavam a hierarquia, não respeitavam o logo e chegavam direto no Amigão. Interessante. Então existia uma hierarquia dentro desse grupo. Tinha uma hierarquia. Aí quem era o chefe desse grupo? No caso vinha de São Paulo, passava pelo Betão. No caso, Betão e Logan junto, no caso, né? Tá. E chegava no O Betão e o Logan eram os chefes dessa equipe que estava destinada à execução da agente. Correto. E o Gago
André e o pescoço, o Anderson, eram amigos do rapaz de São Paulo e atravessavam a hierarquia, é isso? Tinha um certo conhecimento, uma certa proximidade pelos anos que tiraram aí, com certeza, de cadeia. Todos já puxaram muitos anos de cadeia. Nessa turma toda aí, todo mundo já puxou vários. Tá. E aí o que aconteceu? Houve alguma briga? Houve alguma coisa? Ficaram uma coisa muito estranha. Até mesmo eles não estavam conversando entre o pescoço, que é o André, e o não, a gente não tinha esse entendimento, eu e o Hélio, o porquê disso, mas eles já estavam começando a guardar a mensagem para o outro para ser usado num futuro tribunal, entendeu? Que é disciplinar, esclarecimentos de ideias. Tá. Que ficaria em ideia em aberta. Então, e assim, isso seria cobrado então futuramente. Futuramente. E depois de terminar essa situação, pode ter certeza que alguma coisa ia acontecer. Claro que não anda mais grave que um 90 ou no máximo pegaria uma exclusão. Nada mais que isso. Entendeu? Aí beleza. Aí continuamos. Entendeu? Passou-se toda semana em São Paulo cobrando e debate pronto. Já falaram que quem não fizesse tal dia, até tal dia já era para abandonar, para voltar para Curitiba, ia vir outras pessoas para concluir essa situação e depois ficariam as ideias para serem trocadas em cima disso. Com certeza. Missão, quem conhece o estatuto do primeiro comando da capital, missão dada é missão cumprida. Entendeu? E se você não cumpre uma missão, eles podem entender como traição. E o preço da traição é a morte. Que vocês falam que é a decretação, não é isso? Então foi decretado, significa ter uma pena de morte contra si. Correto. É isso? E o que resultou dessa animosidade, dessa insatisfação do comando com o trabalho de vocês? Porque a falta de informação. Sim, mas o comando tomou alguma providência. Além de dizer que quem não estiver confortável vai embora, depois vai ser cobrado, eles também devem ter tomado alguma medida. Estou correto? Correto. Mas qual foi a medida? Foi mais um prazo, esticaram mais um prazo. Que foi até quando? Foi até o dia da conclusão. Foi o dia que tinha que ser feito aquele dia. Tinha, sim, passados daqui. Tá. E aí o Logan... Aí beleza, aí beleza, não. Aí em cima da... Desculpa, entendeu? Palavra e aí em cima daquilo ali, veio, passou a segunda, passou-se a terça, a quarta, eu não me recordo, foi na sexta-feira. Foi na quinta. Foi na quinta-feira, né? Aí chegou, aí todos esses dias, aquela situação tem que concluir, então aí estão gastando e tá. Aí o Logan e o pescoço já não estavam se conversando. Mas o Logan estava em Curitiba. Já tinha voltado. Ah, quando que o Logan voltou? Voltou no domingo. Ah, no próprio domingo. Vocês deveriam ter executado a agente federal no sábado, não executaram. Houve essa cobrança por parte de São Paulo e o retorno do Logan, é isso? Correto. O que mostra que o Logan tinha uma responsabilidade maior sobre essa, entre aspas, caminhada, é isso? Fazer acontecer. Tá. Aí ele chegou no domingo e estava... Desculpa, doutor, interromper. Imagina, eu que peço pergunta. Ele foi o cara que, vamos dizer assim, teve um levantamento onde estava o endereço de tudo. Ah, é? Como assim? Entendeu? Ele tinha um conhecimento, já estava aqui há alguns meses, morou aqui numa cidade próxima, quando ele falou o nome, são 3 barras. 3 barras? 3 barras. Ele já estava aqui antes, né? Já estava tem uns 3 meses ali para fazer especificamente, porque a ordem veio para eles, da restrita, para cair um em cada estado. Tá. Um federal, agente federal em cada estado. Foi essa situação que aí ele veio exclusivamente para fazer essa situação. Então ele já estava aqui há mais tempo. Quanto tempo, o senhor sabe? Doutor, se eu falar que estava mais tempo... O senhor não sabe quanto tempo. O senhor sabe que ele estava aqui e ele estava fazendo o quê? Ele falava que estava resolvendo o negócio de uma herança dele. Essa era a desculpa que ele dava para as outras pessoas. Entendeu? Mas o senhor sabe que ele estava fazendo levantamentos, é isso? Não sabia. Não sabia? Eu não tinha conhecimento. O senhor ficou sabendo em algum momento? Depois ele falou depois. que o contato com ele que ele passou por... E o que ele passou para o senhor? Que ela era uma psicóloga, mas espera lá, rapaziada. Quarta-feira isso daí. Nós vamos matar um inocente, papo meu, do pescoço e do gado. Felizmente eles estão mortos, eles não estão, mas foi o que realmente aconteceu. Olha lá, a gente sabe muito bem que existe salve disso, salve
que altera o estatuto, tem situações, mas é para pegar uma pessoa inocente? Tem certeza que é para pegar essa pessoa? O que ela anda armada? Primeiro já questiona, ela anda armada? Ela não, mas é uma psicóloga, ela mexe com a caneta. Eu falei, ó, Rosana, eu não sei, eu falar bem a verdade, nisso o Gago já tá, falei, não, se for isso daí mesmo, eu tô indo embora, eu tô deixando, e eu vou me explicar lá pra cima. O Pescoço, na mesma pegada, também falou assim, não, chega, eu também não quero mais, olha, eu vou falar bem a verdade, eles falaram assim, nós só vamos concluir isso daí e acabou o comando, entendeu? Pra nós, nós vamos lá, vamos entregar a camisa, da forma que nós pedimos, e depois nós vamos ver o que vai acontecer. E eu fechei também. Falei, ó, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não quero estar nessa pegada. Se fosse um policial, se fosse alguma coisa que tinha feito mal ali, que estava um agente penitenciário que está tirando. Pelo contrário. Mas e por que foi ela? Aí veio as ideias, com certeza absoluta, que o Soriano estava com problema com ela lá dentro. O Soriano, vulgo Tiriça. Tiriça. Então foi ele que mandou que ela fosse morta. Correto. Especificamente ela. Ela. Por quê? No caso que atrasou o entendimento que chegou até mim, não é uma coisa que eu sei, lamentável, né? Mas que ventilou para mim é que ela tinha atrasado talvez um pedido de transferência para São Paulo. É isso daí. É o que chegou ele pro senhor. estava bravo com ela e teria que ser ela, e ele estava louco da vida com ela. E o senhor ficou sabendo disso através de quem? No mesmo dia que, nessa quarta-feira. Que houve essa lavagem, entre aspas, lavagem de roupa suja entre vocês. E tudo mais. Aí, eu falei, não, mas o cara não está aguentando a pressão de uma mulher lá dentro. O que ele estava fazendo então? Pelo amor de Deus. O que é isso daí? então, mas da onde chegou essa informação? De que ela era uma psicóloga e que o Soriano tinha decretado Veio de São ela. Paulo. Veio de São Paulo. Veio de O São senhor Paulo. teve essa informação de São Paulo. Porque através do Logan E do. estamos ali em casa, ali, mandando mensagem para eles. Mas o senhor ficou sabendo através deles. É. No estatuto do PCC, existe alguma punição ou existe alguma forma de coação à mentira? Então, o que significa isso? A mentira falar pro senhor, entendeu? Tem a cobrança disciplinar em cima. Tem a cobrança disciplinar. Correto. Então, um membro do PCC não vai mentir para o outro. Não vai. Então, o Logan ou qualquer outro não diria para o senhor que a ordem era do Soriano se não fosse. Verdade, não mentira, verdade. Não mentiria. Passaria não, porque ele está passando uma informação valiosíssima daquilo ali, entendeu? E não teria nem por que a gente vir aqui em Cascavel, sendo que está cheio de policiais federais, no caso, e a gente, Curitiba e toda a região, Ponta Grossa, porque especificamente Cascavel, eu nunca conheci essa pessoa. Então, o senhor acredita piamente e conhecendo o PCC como o senhor conhece, o senhor pode afirmar que essa ordem partiu do Soriano, do Tiriça. O senhor está convicto disso. Até por conhecer como funciona a disciplina do partido, saber que se Não um ia membro... jogar uma conversa assim à toa. Até porque seria descoberto, né? Correto, E seria cobrado. correto. Inclusive passível de decretação Opa, com certeza tem pena de morte. por conta desse tipo de mentira. Correto. Então ali o senhor ficou convicto de que o senhor estava acertando contas para o seu Soriano como Tiriça. Correto. E quando vocês ficaram sabendo que tinham que matar uma psicóloga por conta do Soriano, essas, vamos chamar assim, ponderações dos senhores de ser uma mulher, de ter um filho, cessaram. Acabaram. Os senhores colocaram na cabeça que tinham que fazer ponto final. Porque veio a decreto em si, se não faz, morre. Então, ou os senhores matavam essa mulher fazendo as vontades do Soriano, ou quem ia morrer seriam os senhores. Correto. É isso que o senhor Essa entendeu? lei de raciocínio. Foi essa linha que o senhor, foi assim que o senhor pensou? Foi assim. E o senhor, em momento nenhum, passou pela cabeça do senhor que isso fosse uma mentira ou uma manipulação? Não, isso não pode, não existe. É um caso, com todo respeito. É um tribunal. Entendeu? E acima, quem está aqui na informação são pessoas ali que também, se eles errarem, de cara, todos são punidos. Todos são punidos. Então é uma verdade que a gente, vamos dizer, no jargão também do preço, abraça aquilo ali e. O abraço ou paga uma vida. E ninguém faria uma mentira ou usaria o nome de outro em vão. Momento algum.
Não aconteceria isso. Não acontece, porque aí ventila alguma coisa que não é, aí o cara coloca nos 15 dias para provar. Se você não provar, aí cabe a punição que ele quer. Entendi. Entendeu? Se você está sendo caluniado, difamado. Eu, como delegado de polícia, sei disso, o senhor, como integrante da facção, sabe isso, mas é importante que a gente esclareça para outras pessoas que nunca ouviram falar do PCC e, eventualmente, podem precisar saber disso. O senhor entendeu por que eu estou perguntando tantas vezes ao senhor? Ah, tá certo. Então, podem precisar saber disso. O senhor entendeu por que eu estou perguntando tantas vezes ao senhor? Ah, tá certo. Então, isso nós estamos na quarta-feira, a equipe de execução, né, da caminhada, ficou sabendo que teria que executar uma psicóloga por ordem do senhor Soriano Tirissa, em razão de ela ter prejudicado ele em uma transferência para São Paulo. Isso é o que chegou até vocês e que o senhor já... Não tenho certeza, entendeu? Bom, o senhor disse que tinha certeza porque o... Que passaram ali. Exatamente. Aí deram até a quinta-feira para realizar essa caminhada. Correto. Tá. E o que aconteceu na quinta-feira? Na quinta-feira, acordamos cedo. Nós tínhamos posado de quarta para quinta-feira na casa da Rua Soledade 157. Posou eu e o Gago. Tá. Correto, junto com o carro Cruise e os armamentos. Estavam lá. Tá. Correto. Ficou-se definido. Eu falei que eu queria fazer pelo cavalo, eu não queria. O senhor não queria estar presente na execução? Queria estar presente. O senhor queria só ser o cavalo que é a fuga? Se vocês quiserem, vocês trocam um papo lá com a sintonia, explica certinho, mas eu não quero estar nessa situação. Aí foi, então tá bom, então ficou resolvido isso aí. Então, você hoje, durante o dia, já passou o almoço, já eram em torno de 3, 4 horas da tarde, e você dá uma passada lá na frente à casa. Que o senhor já conhecia, já tinham sido feitos levantamentos. Correto. Tá, aí o senhor passou lá. Eles pediram para filmar a casa, onde que dali eu peguei o carro preto e o Cobalt. Tá. E fui até a Rua Soledade. Não, perdão, até a Rua Corbélia. Tá. E ali eu fiquei perto de casa, ali mesmo, nas imediações ali, e eles falaram que iriam já se posicionar. Tá. Eles se posicionaram na guarda, entendeu? Porque o Logan fez o campanamento que estava na escolinha, viu ela saindo da escolinha, pegando a criança juntamente com o marido, tá. Entendeu? Partiu para cá e falou essa hora, eu fui e eles ficaram. Quer dizer, o Logan estava vigiando a vítima, avisou toda a equipe, o senhor foi para o seu posicionamento onde devia esperá-los. Correto. E eles partiram para a execução. Correto. Eles partiram para a execução em qual carro? No Cruise Branco. No Cruze Branco. Quem estava no Cruze Branco? Wellington, vulgo Tom, o Gago. O Gago, André, vulgo Gago. Correto, Pescoço. O Pescoço, o Anderson, vulgo Pescoço. Isso. E quem mais? Os três. E o Logan estava à proximidade da escola. O Logan estava em outro carro. Isso. Nas proximidades da escola, não estava nesse Cruze. Não estava. Ele estava orientando a equipe do que fazer. Correto. Tá. E aí? Os senhores estavam se conversando ou não? Não. Aí, os senhores não estavam trocando mensagem, nada? Estava na mensagem, mas não chegava nada, entendeu? Aí foi quando que eu desloquei até o local onde o Cruze pegou fogo. Já estava combinado esse local? Lá, verdade. Estava combinado. De lá eu já saí e estacionei ali. Então o senhor estava lá esperando e o Cruze chegou? Correto. Tá. Ele já... Até aí o senhor não sabia o que tinha acontecido? Não sabia. O senhor sabia que o Logan tinha dito que ela tinha saído da escola. Correto. E a equipe de execução tinha partido para a casa dela. Que já era de conhecimento dos senhores porque já tinha levantamentos. Correto. E o senhor tinha que ficar esperando para dar a fuga para a equipe que executou. Correto. Positivo. E o senhor estava lá aguardando e o que aconteceu? Encostou o Cruze Branco? E logo em seguida. Menos de 5 minutos eles já encostaram. Tá. O pescoço sangrando, baleado. Aí fui baleado, mataram o Gago e pegaram os fuzis e jogaram dentro do carro. Entendeu? Tá. Aí eu tirei eles ali, onde o Cruze ficou ali. Sem a chave, sem nada. Aí nesse caso então estavam somente o Wellington e o Anderson. No carro porque o André Gago já havia falecido. Correto. No confronto ocorrido na casa da Melissa. Correto. Aí o senhor pegou o Anderson
E o Wellington colocou no Cobalt e fez o quê? Aí era para ter ido embora, mas como aconteceu a morte do integrante e mais o ferimento do menino, nós fomos direto para a rua da casa da rua Cordélia. Aí o senhor chegou com o Cobalt lá. Isso, descemos o menino. As armas foram embaladas e jogadas no fogo, entendeu? Tá. Entendeu? Eu não coloquei a mão nelas, entendeu? Tá. O senhor deixou eles ali. Correto. O Logan já estava lá. O Logan chegou logo em seguida, entendeu? Uhum. Uma meia hora antes dele já chegou, entendeu? Aí houve alguma conversa, houve alguma coisa? Não, tá tudo muito apavorado, tudo nervoso, e o sangramento do menino tiramos a roupa dele, entendeu? E aí ele via que as perfurações eram na altura da cintura, nada sem muita gravidade, estava mexendo os pés, estava tranquilo, era só treinamento e apavoro. Onde que havia um pano ali, acalmamos ele e tudo mais, ele já entrou em contato com a família dele, com a esposa dele. Qual é o nome da esposa dele? O senhor conhece? Ele falou o nome da esposa, mas poxa vida, eu até achava que essa Andressa era a mulher dele. Não. Mas não é. Então não tem problema. Se o senhor não lembra, o senhor não precisa. Não lembro. Só me fala o que o senhor lembra. Tudo bem. Tá? Muito bem. Fizeram o curativo nele e aí? Correto, aí ele deu uma acalmada, tranquilo, começou a falar e tudo mais. Uhum. E foi. Aí eu, no caso, fui lá, comprei 3 litros de álcool. Aonde? Numa distribuidora. Lá perto da Rua Corbélia? Perto ali. Tá. E dali eu peguei esse álcool e fui lá, joguei no carro. No Cruze branco. O Cruze só que estava sem a chave, eles perderam a chave, não sei que jeito, se caiu no chão, ou se. Não estava sem a chave o carro. Tá. E ali eu falei, pôr fogo aqui mesmo, entendeu? Tem. Fui lá e coloquei fogo no carro. E saiu no corpo. Saí, aí dei uma volta no quarteirão, vi que a porta fechou e o fogo apagou. Uhum. Deixei o carro novamente lá na frente, voltei e reacendi o fogo. Aí deixei a porta aberta. Ficou por mim. E aí? Aí dali eu fui e escondi esse carro lá na rua Mata Grande. Não lembro o nome da rua, não vou falar. Uma rua das proximidades ali, entendeu? Eu deixei perto de um bar ali, o Cobalt. E nisso chegou, o Logan já estava na casa. Ele pediu o seguinte para mim esconder o carro dele também mais pra frente, onde eu escondi na rua Primavera ao lado do Maicon. Qual que era o carro dele mesmo? Um HB20. Que cor? Cinza. Cinza claro ou escuro? Claro. Tá. Aí o senhor voltou para a residência da Rua Corbélia. Verdade. Eu voltei para a residência da Rua Corbélia até que A eu estava em polícia contato com o São Paulo. Ah, não. Perdão, estava em contato com Curitiba, né? Pedindo para mim o apoio para retirar Quem estava em contato? o Betão. Mas o Betão não estava lá, então alguém estava em contato com o Betão. Quem é que estava em contato com o Betão? No meu celular tinha. Ah, o senhor estava em contato com o tinha, Betão. ele mandou 2 mensagens e falou, ó, teve perdas, entendeu? Só isso que eu mandei. Ele falou, mas ele estava falando direto com o Logan. Estava falando direto com o Logan, com o seu Jonathan. Aham. Tá. E aí foi na hora que fomos abordados pela polícia lá dentro da casa. E aí, infelizmente, o seu Wellington reagiu à abordagem policial e morreu. Correto. O senhor teve um pouco mais de juízo e está vivo hoje, não é isso? Graças ao bom Deus. Perfeito. A gente conseguiu entender agora os fatos, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Correto. O senhor disse que o Anderson, né? O senhor falou o Wellington morreu, foi o Anderson. perdão, foi o Anderson, o Wellington. O Wellington também teve juízo. O Anderson que morreu. O senhor me disse que disse a todos nós aqui, que o Logan tinha feito levantamentos. Como é que o senhor ficou sabendo disso? O senhor tem alguma evidência disso? O que o senhor pode me explicar a respeito? Não tenho muita informação disso dessa aí. Tá. Mas eu sei que ele foi responsável Hã? por levantar o endereço, onde era a casa, o devido endereço que passaram para ele. Chegou o endereço para ele, entendeu? Tá. E ele foi responsável por levantar o endereço, qual pessoa que era, quem era essa mulher, Uhum. o que realmente fazia, o que era, né, o dia a dia dela, a rotina dela. No Tá. caso, ele levantou o endereço, o carro que era, porém ele não sabia qual mulher que era. Ele não conhecia a mulher. Tá. Por mais que levantou o endereço e tudo mais, ele não sabia a fisionomia da pessoa para falar, é aquela ali. Entendeu? E também não sabia que o marido era policial. Então levantou isso também.
Então ele não fez um bom trabalho. Onde, que dentro da hierarquia do comando, se isso for levado para frente, com certeza o pessoal da interna já quer saber o que aconteceu, porque teve 2 mortes, entendeu? Teve percas, e com certeza isso daí vai gerar mais para frente. Ele será cobrado por isso. Vai ser cobrado, com certeza. Tá. O senhor sabe se ele chegou aqui acompanhado de alguém? Como que foi esses levantamentos dele? Então, eu fiquei sabendo aí agora que surgiu Não, essa... o que o senhor está sabendo. Não, Por favor, o senhor não sabe sei. ou não sabe? Não sei. O senhor não sabe. Não. Quando o senhor chegou aqui, tanto o André quanto o Anderson já estavam na Já cidade. está fazendo 10 dias. Já. Ah, eles já estavam aqui há 10 Correto. dias. Isso o senhor ficou sabendo como? Por eles mesmos, pelo André e pelo Eles comentaram. comentário. O Correto. que eles comentaram? Comentaram que já estavam, chegaram a 10 dias, que estavam ali, eles estavam aguardando um apoio vir, no caso esse apoio seria a entrega das armas, entendeu? Do outro carro e tudo mais, para que se concretizasse a ação que o Logan estava terminando de fazer o levantamento, e assim por diante, terminar ali a situação. Tá. Então o senhor chegou uma semana antes, já estavam na cidade André e Anderson, Correto. Gago e Graveto. Correto. Logan e o Natan também já estavam na cidade. Correto. Era o chefe aqui no local, os senhores respondiam a ele. Correto. Perfeito. Quando os senhores iam fazer o homicídio, ele foi para Curitiba. Os senhores acabaram por não cometer o homicídio por dúvidas existenciais dos senhores. Isso foi cobrado. O senhor Logan teve que voltar aqui, o senhor Logan e o Natan voltou para supervisionar e ter certeza que seria feito o que foi Com determinado. certeza, é que partiu dele mesmo, falou, ó, saiu, é essa daí, pode ir. Ah, então ele disse, é para matar essa senhora. Essa daí, pode ir, é essa mesmo. Ele que deu o que pode fazer. Verdade. Tá certo. Doutores? O Wellington, quando que ele chegou? O Wellington chegou junto com ele. Vieram juntos de Curitiba no cruze com as armas ocultas. Ed, uma pergunta. Ali durante a execução, você falou que o Logan estava em outro carro. Correto. Ele não ficou no cruze. Não ficou no curso. Tá. E você sabe onde que ele ficou durante a execução? Ele acompanhou? Ele assistiu? acompanhou a saída da Emily da porta da escola, juntamente com o marido dela. Tá. Ele estava numa proximidade ali da porta da escola, visualizou o carro, placa e tudo mais. Ele avisou, ó, tá saindo agora da escola, tá descendo, tá indo aqui do lado de vocês. E daí ele foi pra onde? Ele ficava num hotel. Ah, tá. Ele ficava num hotel. E eu não sei se ele foi pro hotel ou se ficou por ali pro carro. Porque no momento em que aconteceu a situação que um morreu e que o outro ficou ferido, eles já comunicaram ele que tinha acontecido. Então não demorou muito, ele chegou na casa para dar um apoio. Certo. Outra coisa, você sabe se o Luan tem alguma participação no homicídio? Luan. É. Não Você conheço. conhece o Luan? Não. Luan Vinícius, esposo da Adriane. Ai, perdão, aí a gente tem que... Vamos cortar aqui e fazer Tá. Chegaram na casa, prendeu o senhor, o Wellington, o Anderson reagiu e morreu. Correto. O Logan, aconteceu o que com ele? Fugiu. Fugiu. O Moro fugiu. Pulou e fugiu. O senhor sabe como ele fugiu? Não sei. O senhor não sabe. A partir daí o senhor já estava preso. Eu estava preso. Tá. Quando o senhor estava com o seu Logan, ele passou dinheiro ao senhor? Para mim, não. Para alguém? Passou com o Gago. Passou para o André? O André. André Gago? Isso, André. Passou em dinheiro? Passou. Como é que ele recebia esse dinheiro? Numa conta bancária. Numa conta bancária em nome dele? Não, em nome... Eu não lembro. Não era o nome dele. Não era em nome dele. Mas era alguma pessoa ligada a ele, o senhor sabe? Né? O senhor tem conhecimento? Provavelmente. Provavelmente Ligado a ele. alguém ligado a ele, de que forma? Muito próximo para ele estar utilizando uma conta, porque ele não tinha, né? Ele não tinha nada no nome dele. Conta, não tinha carro, não tinha nada. Nada. E o que ele faz da vida? Qual é a função dele dentro do PCC? Ele é traficante? Ele é ladrão? Ele Ele era é... final do Estado dentro do PCC. Final do Estado. Isso, é responsável pela área da restrita do Paraná. Tá. E ele tem algum negócio? Ele tem alguma coisa? Como é que ele sobrevive? Ele tem tráfico.
Ele tem o tráfico? Tem tráfico. O senhor sabe onde é que ficam as bocas de tráfico dele? Sei. Onde ficam? Ficam no Tatuquara, se concentram ali na região do Tatuquara, Ludovica, Nova Esperança 1 e 2, Habitalar, são ali. E o senhor conhece algum dos gerentes de boca dele? Conheço. Quem são os gerentes de boca dele? Lucas. Lucas. É o Lucas. O Lucas é o braço direito Braço dele. direito dele. O senhor já ouviu falar de algum outro? Não, somente é o Lucas mesmo que cuida de tudo ali. Cuida de tudo. Cuida de tudo. E essa pessoa que emprestou a conta para ele, o senhor acredita que seja bem próxima a ele? Próximo dele. Correto. Aí a gente consegue entender melhor. Certo. Estou satisfeito, gente. Doutora? Então, nós estávamos falando do Luan Vinícius. O senhor se recorda dessa pessoa? Ele é casado com a Adriane, lá eles moram em Curitiba. O senhor teve contato Não com me ele? recordo. Luan Vinícius, não me recordo. E a Andressa? O senhor chegou a encontrar a Andressa, que estava com o Eunatan? Nunca tive contato com ele. Nem sabia que ele estava com as meninas. Falou agora que ela que alugou as casas, está no nome dela, né? Comentou agora. Então, mais algum, doutora? Você não tem. Mas posteriormente, o senhor chegou a conversar com ele sobre a situação da Andressa? Ele relatou alguma coisa? Ele falou agora, nos pátios ali, que a menina, ela não tem ciência de nada do que era. Ele falava que estava campanando um gerente. Não, então espera aí, então vamos explicar direitinho. É isso que ele passou. O senhor foi preso, o senhor não viu o Eunatan louco, porque o senhor já estava preso e ele estava fugindo. Correto. De alguma forma que o senhor não sabe, antes de conversar com ele, ele foi preso também. Correto. E agora, o senhor, o Wellington e o Eunatan estão recolhidos aonde? Na Penitenciária Federal De Catanduas. Aí os senhores tomam banho de sol juntos? Correto. Aí os senhores conversam no banho de sol? Boa versão. Tá. Nessas conversas, o que o Eunatan disse para o senhor? Essa situação aí, que a doutora perguntou, é que ela nada mais é que está apaixonada por ele ali e ela emprestou um nome ali para alugar a casa para ele. Mas ela perguntou por que essa casa? Por que dessa casa? Entendeu? Ela falou, não, era para dar uma olhada nos gerentes aí, provavelmente de banco e tudo mais. Ela não imaginava que era isso. Tá, então eles tinham um relacionamento amoroso, pelo que ele falou? Eles deram uma fé. Uma fé. Isso. Ele é casado, né? De onde é a família dele? O senhor sabe? São Paulo, Batuba. Ubatuba, em São Paulo? Ele tem o que lá? Ele tem. O pai dele foi prefeito, é vereador, tem reciclagem lá. Lá em Ubatuba? Isso. Sim, mas o senhor disse que é uma fé porque ele tem família, é isso? Tem O quê? uma mulher que está grávida, acho que ganhou um neném agora, ele ia se casar agora no mês passado. Lá em Ubatuba. Curitiba ou Batuba? Curitiba, o senhor não sabe? Isso aí. Tá. O que mais que o Eunatan disse para o senhor nessas conversas que os senhores têm no pátio? Que, no caso ali, até mesmo por pipa. Pipa é um papel que a gente escreve e tudo mais, até nisso. Então, os senhores estão conseguindo conversar através de bilhetes? Entendeu, doutor? Eu estou me esforçando ao máximo mesmo, entendeu, doutor? Porque, olha, é arrependimento mesmo, porque eu sou do bem. Mais que desempenhei, entrei nessa vida errada aí, jamais eu queria ter tirado a vida de uma pessoa, onde, entendeu? E ali eu me comprometi mesmo com Deus, ele está me ajudando. E numa dessas ideias ele mandou um pipa, um papel para mim que está lá, e vai chegar na mão do delegado, provavelmente. Já está com o pessoal da penitenciária? Não, ainda não. Aí está na sua cela? Que ele fala que ele vai alegar o quê? Que as casas... Peraí, calma. Lembra que tem que ser uma história que a gente precisa entender. O senhor está na cela do lado da dele e os senhores estão trocando pipas que são mensagens em que tipo de papel? Higiênico. Papel higiênico. Por que papel higiênico? Porque não pode, né? Não pode rasgar outras folhas de cadeira, linha, tem que prestar conta, tudo aquilo. Tá, então vocês estão trocando mensagens por papel higiênico
que no jargão da única cadeia vez. é pipa. Isso. Aí, então ele passou entre única aspas, vez. uma mensagem pipa para o senhor. Correto. O que dizia nessa mensagem? Ele passou uma única vez devido o que ele poderia ter passado mais, que chegaram e falaram que alguém de nós dois, no caso eu e o Hélio, está falando já alguma coisa. Então ele parou por ali, não falou mais nada. Ele, infelizmente, poderia ter falado mais. Ele, no caso, ele falou, não, poxa, né? 3 pontinhos, um palavrão ali. Pode falar uma palavra, você pode ficar à vontade. Não, né? Não sei como que chegaram em mim, não sei como é que chegaram no Betão, não sei como é que chegaram dessa forma. Estão me dizendo, a Polícia Federal está até me dizendo que estou campanando lá, isso aí. Poxa, mas eu não fiz nada, não sei de nada. Ele tenta desconversar, porque se acontecer de eu mandar para frente, ele quer desvirtuar aquilo ali. Você está fazendo a defesa dele. Defesa dele, mas ele fiz, mas aí no final ele fala o que eu não me recordo muito, é que o que? Estão falando até a Andressa deve ter aberto o bico. E só que eu vou falar o quê? Eu vou falar que o Gago, André? O Gago pediu uma casa para alugar. Eu vou falar que vou alegar isso, que a minha participação, que eu emprestei essa casa, o nome do aluguel, enfim, que eles tentem não desfocar nele, que qualquer situação que envolva ele no aluguel da casa. Tá. O senhor hoje está acompanhado pelo Defensor Público da União. O senhor contratou algum advogado? O senhor teve alguma... Eu não contratei ninguém. O senhor não contratou? Mas o senhor foi visitado por algum advogado? Foi visitado por uma senhora lá do estado de São Paulo. Uma senhora do estado de São Paulo? Correto. E o que essa senhora disse ao senhor? Essa daí ela só colheu algumas informaçõezinhas pequenas, entendeu? E que é pra mim ter paciência, que ela que vai cuidar do júri. Ela vai fazer o júri do senhor. Mas o senhor não a contratou? Eu assinei ali a procuração. Sim, porque ela apareceu lá, o senhor assinou. Isso, O senhor não a procurou, nenhum familiar do senhor a eu não procurou? queria, porque ela tá ligada com o mal. Ela está ligada com o mal? Por que o senhor diz isso? É advogada que foi enviada Pelo partido? pelo partido. Mais algum outro contato Posso depois? acrescentar aqui só Claro, aproveitando? Doutor Marcelo, por favor. Você disse ali que em dado momento ele falou que tinha alguém delatando. Foi depois que a advogada apareceu lá para falar com vocês? Amanda Celuta Mascarenhas de Moraes tirou você e o Wellington lá para conversar? Isso. Tá. E o Eunatão, você não sabe se tirou também? Ele tem um advogado particular, ele não saiu. Não sabe quem é? Não, ele é o advogado dele mesmo. Não sei quem Tá. E você não está tendo banho de sol na verdade ainda, né? Tá. Vocês estão tendo lá? Tá. Estão saindo 2 horas por dia? 2 horas por dia. Vocês 3 juntos? Os 3 juntos. Estão tirando os 3? Correto. Tá. Em algum momento ele falou onde que a Andressa está presa, se ele sabe se a Andressa está presa ou não? Como é que ele sabe que está preso? Mas ele sabe onde, ele disse? Não? Tá. Qual que é o irmão da Andressa? Oséias? Oséias. É o irmão. Oséias. Conhece algum Oséias lá de Curitiba? Ele falou que esse Oséias do Taquara. Eu posso ter até conhecido, mas nunca tive uma intimidade sem conversar com ele. Oséias. Não sabe se ele tem participação nisso, não? Não tem. Não tem essa família. Não. Só aproveitando também, só para deixar claro, você concorda que a Defensoria Pública exerce a sua defesa aqui na colaboração? Concordo. Tá. Concorda também que a gente não entre no inquérito por enquanto, só depois da ação penal, tá? Em razão de que o senhor falou que a advogada é contratada por outras pessoas, né? Correto. Por favor, vocês podem continuar. Por mim, Estou muito estou satisfeito. Os valores que eram repassados especificamente para financiar, né, tudo que estava acontecendo, quem encaminhava esses valores? Seja para o senhor, seja para o Eunatão? Até onde sabe chegar pela mão do Natan acima dele, com certeza alguém já reembolsava ele, porque é uma missão destinada do estado de São Paulo, da garoa, como dizem no jargão, né? Do estado de São Paulo, então é tudo financiado por lá. Armas, carro, né? Enfim, o dinheiro mesmo para calçar e para sustentar. O Betão chegou a dar algum dinheiro? Para mim deu R$500.
R$500 o carro com as armas, né? Com as armas, um valor acho que R$100 mil. Só uma pergunta. Amigão, você sabe quem é? Não sei, porque é que nem o doutor, eu falei, a restrita, a gente só pelo telefone, pelo iPhone, mais nada aquilo ali. Ainda mais lá de São Paulo, quem está na rua, felizmente não tem isso. O senhor está se comprometendo com a verdade, tá no papel, tem que esclarecer tudo. Falou no comecinho que a princípio eram 4 ordens para 4 pessoas morrer nas 4 penitenciárias federais. Correto. Um só morreu por enquanto, desses 4? Ou foram 2? Que eu tenho conhecimento, o senhor tem essa daí e teve uma situação de Mossoró. Tá. O senhor sabe se a ordem... Mas Mossoró a gente eventualmente não vai tratar Não, aqui. depois. Só se a ordem está vigente, tem mais mortes para ocorrerem ou foi suspensa? Eu, depois disso, eu não fiquei sabendo de mais nada, mas Mossoró provavelmente vai fazer parte dessa coisa. Provavelmente, não é uma certeza. O meu Natan não comentou nada depois disso. Não, Porque ele ficou um tempo a mais solto, né? não comentou nada. O senhor falou também que a ordem veio do vulgo Soriano, né? Do Tiriça, do vulgo Tiriça. Correto. Chegou a ver ordem por texto, alguma coisa assim, ou foi só Não. alguém que falou? Não, só vem, aí vem verbalmente, né? O que que acontece? Vem por escrito, ela sai do escrito de dentro da unidade, entendeu? Através da íntima, É isso aí. entendeu? Tá. Posso continuar? E aí, Sem detalhes, por favor. Não, o que eu quero saber é assim, o senhor viu no celular de alguém a ordem ou foi o Logan, por exemplo, que falou pro senhor? Que ele que mandou? foi o Logan, falou. O Logan falou expressamente. Isso, e outro amigão falava pro celular dos meninos que o parceirão tava brabo com a gente, tava brabo. E o parceirão seria Disse, o Tiriça, Soriano do Tiriça. porque não tinha concluído naquele. Porque passou um final de semana, entendeu? E ele teve visita. E não chegou nada para ele, entendeu? Então já avisa lá que não concluiu esse final de semana, para concluir, senão tá Entendi. boiando. Tô satisfeito. Satisfeito? Desliga o play aqui. Continuando, senhor Ed Carlos, presentes o doutor André Uliano, a doutora Andressa, o doutor Marcelo do DPU, o doutor André e a doutora Andressa pelo Ministério Público Federal, eu, o delegado Smith pela Polícia Federal, e o senhor Ed Carlos aqui prestando a sua colaboração com a Justiça. Novamente o senhor está aqui espontaneamente, não foi coagido de forma alguma. Momento algum. Tá, nós já conversamos anteriormente sobre outros fatos, agora eu vou perguntar ao senhor se o senhor tem algum conhecimento do homicídio que foi praticado contra um agente penitenciário federal na cidade de Mossoró esse ano, no mês de abril. O senhor sabe de alguma coisa? Esse ano no mês de abril. Sim. A única umas situações que chegou até o meu conhecimento, entendeu? Através do Betão, entendeu? Foi que saíram daqui as pessoas que foram lá concluir a situação. Saíram daqui aonde? No caso Curitiba. As pessoas que executaram Correto. o agente penitenciário federal de Mossoró saíram de Curitiba. Curitiba, entendeu? E isso através de uma pessoa que me falou. Foi o Betão que ele falou para o senhor. Isso. O senhor acredita que o Betão mentiria para o senhor? Eu também não vejo motivo ou razão dele estar querendo inventar alguma coisa e até mesmo que obter alguma coisa dizer assim, em cima da minha pessoa. Ele comentou alguma coisa da motivação desse crime? É um salve. É um salve? É um salve. O salve, que é um salve dentro do primeiro comando da capital. O salve, ele serve para... É uma lei que está acima ou para corrigir o que está no estatuto. Entendeu? Ela tanto como serve para decretar ou como para alterar o estatuto. Um salve tem que ser cumprido. O salve, ele é Tá. E esse salve partiu de onde? Esse salve veio da Venceslau, com certeza veio de São Paulo. Veio de São Paulo. Vem de lá. O senhor sabe quem foram as pessoas que decretaram esse salve? Decretaram a morte do agente? Os finais do comando. Só eles podem emitir o salve. Só aí, os finais do comando são os senhores... Marcos Everas Camacho, Vulgo. Marcola, Tá. o Gilberto Jeremias, O G do Mangue. o G do Mangue,
e demais ali lideranças. Ali. Logo abaixo do GG do Mangue, quem viria? Provavelmente ali o Tiriça. O Tiriça, o Roberto Soriano. Então provavelmente essa ordem partiu desses aí. Tem o Piauí também. Tem o Piauí. Tem. Então todo foi uma decisão colegiada desse pessoal. No caso, a grande hierarquia do comando, então é eles que, em cima das decisões dele, do que está acontecendo dentro de certas unidades, eles viram a necessidade de estar emitindo esse salve para que cumpra-se. E o que estava acontecendo dentro das unidades que justificava a morte de um agente público federal? Provavelmente alguma situação isolada de cada unidade, uma opressão, porque o comando ele é assim. Ele chega numa unidade, ele não quer saber da opressão. Ele vai combater a opressão. O que é opressão? Opressão é tudo aquilo que vai contra a conduta que ia ser pregada dentro da unidade. Não sei se vocês me entenderam. Não, explica melhor. Vamos dizer assim, existe uma regra que é para ser seguida ali dentro. No caso, ele andar de cabeça baixa e tudo mais, respeitar o guarda, e ao contrário do que existe numa rede estadual de penitenciária, que você anda com a cabeça alta e tudo mais, e conversa com um com o outro. Numa federal você não tem essa liberdade. E nessa daí que é onde acaba se esbarrando e acaba tomando punição. Ah, então o mero cumprimento dos regimentos das penitenciárias federais é visto pelo primeiro comando da capital como sendo uma opressão. Quer dizer, não há nenhum ato ilícito praticado, há apenas um desconforto dos seus líderes em ter que seguir as regras. Regras, aí nessa daí vai se acumulando o quê? Né? Aí às vezes já pode ser que aconteça, falando isso, né, que tem uma ação ainda mais contundente por parte da polícia, por cima disso daí, com certeza que se faça. Cumprir as regras, né? A gente sabe, então aí cada vez mais acaba assim isso. Aí, no caso, vamos dizer, seguir a linha de raciocínio de Catanduvas, saiu e foi parar na mão da psicóloga, aí a psicóloga quer saber do cidadão o porquê disso tudo, aí ele já acaba, aí, enfim, né? Entendeu? Ele se acha que já está sendo prejudicado, tanto psicólogo, tanto funcionário. Quer dizer, ele pode não estar sendo prejudicado de forma alguma, mas ele acha que está sendo. Então, é uma criação mental dele mesmo. Tá, e não é necessariamente assim porque ele sofreu uma agressão. Basta que tenha tentado impor, digamos, o próprio regulamento da penitenciária federal, que é diferenciada da estadual. Correto. Isso já bastaria para um salvo. Já, com certeza. Isso daí, meu Deus do céu, vou falar bem a verdade para você. O comando, vou falar com o Ministério Público Federal, ele é um mal que o próprio governo, há gerações atrás, o governo vem criando e está se voltando contra ele, o próprio governo. E depois, né, nós que estamos chegando, estamos sendo recrutados, estamos sendo jogados ao lado de pessoas qualificadas no crime e que aproveita ali aquele momento ali de euforia, que você está do lado do PCC e tudo mais, eu entro no comando, não é que eu coloco uma arma na cabeça, sou ligado, mas, entendeu? Mas aquela situação ali, ao invés de estar trabalhando, ao invés de estar estudando, pelo contrário, você está entrando pelo primeiro comando da capital e está se tornando um homicida. Então, o comando não admite se submeter às regras do Estado, é isso? Não se admite. Não admite. O comando entende que está acima das leis. Com certeza. E aí o que é contra, vê-se que aquela situação ali se torna uma opressão, né? Você entende, né? Então, qualquer ato do Estado que submeta o comando aos regimentos e leis é visto como opressão e o comando reage atacando o próprio Estado e executando seus agentes, é isso? O que acontece, né, senhor? No Estado, as estaduais aconteceu muito. Quantos agentes penitenciários do DPEM foram mortos? E, para você ver como é que é a unidade PEP 1 no qual eu passei lá, quem anda de cabeça baixa é a gente. Ou seja, há uma subjugação do Estado pelo partido. Tem, né? Tem, né? O senhor está me dizendo, eu acredito no senhor. O senhor tem compromisso de dizer a verdade aqui, eu acredito no senhor. Aí quando vai para o presídio federal, esses papéis se invertem. Se inverte é onde que começa, e de um tempo para cá começou uma frequência cada vez maior, você não ouvia falar de um agente federal
tinha sido baleado, que tinha sido morto, que era específico aquele outro. E eu falo para vocês, a frequência tende a aumentar, se continuar assim. Por quê? Até antes do final do ano passou 100 fuzis aí, né, na fronteira, Brasil-Paraguai. Foi tudo para o morro. O primeiro comando da capital comprou o morro, desfocando um pouquinho assim, o morro da Rocinha, lá dentro do Rio de Janeiro. Então, imagina, vai chegar uma hora, doutor, que o crime todo ele vai se unir. Está tendo facção lá, facção aqui, eles estão se degladiando, mas as ideias estão se tornando para uma só. Entendeu? Mas pelo que eu me recordo, já que o senhor saiu um pouco, eu vou sair um pouco também. Eu me recordo, quando da criação do primeiro comando da capital, do estado de São Paulo, havia também outras duas facções relativamente grandes, conhecidas como Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade e Seita Satânica. O senhor já ouviu falar? Já. O que aconteceu com o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade e com a Seita Satânica? A seita praticamente ela foi exterminada. Por quê? É alguma coisa, pelo comando, porque ele não aceita coisas que mexem com magia negra, que venham prejudicar as pessoas através da magia. Ele não admite. E o CRBC? O CRBC se tornou uma oposição ali, até então tem ali o porquê se tornou uma oposição ali. Mas o que aconteceu? O que aconteceu, não sei. O senhor não sabe? Pois é, o CRBC foi extinto também, o primeiro comando da capital exterminou todos os líderes e todos os integrantes do CRBC. O senhor acredita que esse é o caminho para a união das outras facções ou o senhor acha que haverá uma união de forças? Vai ter uma união de forças. Por quê? Porque eles vão... Aqui é o que a gente subentende ali no momento, ali, de tudo que aconteceu lá no Amazonas, o que aconteceu com Roraima, lá no presídio, lá toda aquela decapitação, estrunchamento lá e tudo mais. Eles viram que foi um tiro no pé do próprio crime que eles falam, dentro da ética do crime. Situações de pessoas que parecem que presas foram estupradas, juntamente com suas esposas ali, entendeu? Houve uma situação ali onde que exigiu uma grande revolta e uma ação muito rápida e orquestrada do comando. Foi muito rápido. E nessa daí, o comando já tinha tomado todas as fronteiras. O comando ele vai começar a, vamos dizer assim, a que essa droga ou todas essas armas cheguem a essas outras facções. Entendeu? Cheguem. E no consecutivo, o estatuto do comando, dentro do crime, é um estatuto que a maioria de todas as outras organizações vem seguindo. Então não demora muito essa situação, o comando bater o pé e se reunir tudo em prol de uma única causa. Tá, mas o senhor falou para nós aqui que a maioria dessas lideranças está presa. As lideranças do comando. Correto. E como é que essas ordens dos presos chegam até a rua? Como é que essas ordens dos presos chegam até a rua? Tudo bem. O senhor sabe? Sei. Veja bem, a maioria dos presos que são liderança, eles têm a visita íntima, seja de pessoas ligadas à família dele, né? Ou não. Né? Essas pessoas vão lá para levar especialmente o bate-bola. O que é um bate-bola? O bate-bola é todas as informações ou determinações que o preso de dentro da cadeia tem para ser passado para a externa, ou todas as informações ou direções que a externa tem para passar para a internamente da cadeia. Entendeu? Então essas o bate-bola são as ordens que os presos de alta hierarquia no primeiro comando da capital passam para a rua. Correto. E as informações que eles recebem de como andam os negócios e a disciplina na rua, é isso? Correto, é uma troca de informações. É a troca de bate-bola, troca de informações. Isso. E isso acontece na visita íntima? Acontece na visita íntima. Por que na visita íntima? Porque é o momento em que o papel que está colado no ombro, entendeu? Provavelmente dentro de uma embalagem plástica, assinada, o lado é passado para a mulher. Vamos fazer o inverso, vamos começar. A mulher vem visitar e ela vem introduzida na vagina. Pode introduzido na vagina com várias informações daquilo ali, entendeu? Tá. Onde que ela vem, ali você tira do plástico,
E ali tem um adesivo colante, onde ele vai levar colado também nas nádegas. Onde ele faz o procedimento de agachar não aparece. Tá. Correto? Ele faz. E assim chega todas as informações dele e no outra visita ele utiliza aquele colante novamente, leva para a mulher que vai estar na visita íntima com ele, que vai entrar novamente, vai passar pelo raio-x, não vai interferir em nada. Porque é só papel. Só papel. E assim chega as informações em tempo praticamente ali com atraso de, né? A visita na quina no domingo, entrega o bate-bola no sábado, já chega o retorno vamos dizer, um atraso de uma semana às vezes pode ser, né? Porque tem tudo para dar um retorno legal em cima daquilo que foi solicitado. Então os comandantes da organização criminosa, em que pese presos, continuam a comandar o que acontece na rua. Correto. Graças às visitas íntimas. Correto. Existe algum outro meio de comunicação? Dentro da Federal não conheço, mas é só fora mesmo ali os radinhos celulares. Celular, né? Isso. No sistema estadual. Sistema estadual. E esse radinho entra como na cadeia? Entra por arremesso, já entrou por alimentação, já entrou por trabalhos que vem na sacola, entendeu? Entrava por televisão, né? Comprava televisão, enfim, várias outras. Várias formas. Várias formas. Né? Sistema estadual, guarda também traz, entendeu? Paga-se bem. Um radinho na PEP, olha por um radinho, um celular, um iPhone, vamos dizer um J5, entendeu? Ele custa R$5.000 completo, com carregador, foninho, entendeu? Isso assim. Aí ele está no WhatsApp, ali ele trafica, ali ele faz tudo, ali ele manda matar e não cai mais em grupo. Por conta do WhatsApp. Então, no estadual você tem acesso a praticamente tudo, e no sistema federal, em que pese a maior rigidez dos regulamentos, continua tendo acesso ao mundo exterior através da visita íntima, é isso? Correto, em modo artesanal. Estou satisfeito. Muito obrigado, senhor. Então, senhor de Carlos, em continuação aqui a nossa conversa, Correto. o senhor se lembrou de mais um detalhe. Qual foi o detalhe que o senhor lembrou da execução da milícia? Da milícia? Sim. Das armas, como as armas chegaram. Como as armas chegaram? As armas elas vieram de São Paulo, correto? E chegaram até as mãos do Betão, onde que aí foi feito esse trabalho De ocultamento. ocultamento. E chegaram no Betão através de quem? De São Paulo, esse amigão. Do amigão. Mas quem trouxe? Provavelmente ele foi buscar, não tenho certeza. Quem foi buscar? Betão. O Betão? Correto. E a pessoa de nome Beira, como é que entra nessa? O Beira, no caso, ele não está envolvido na Ah, não, ele não está envolvido. milícia. Ele está envolvido com o quê? Com a situação do Mossoró. Ah, ele está envolvido com o Mossoró. Também não foi passado para mim, não vi por escrito, correto? E quem seria o Beira? O Beira, ele é um restrito do Progresso, do setor do Progresso. O Progresso é o que compra e distribui as drogas. Perfeito. Então ele estaria envolvido com o Mossoró, com o homicídio em Mossoró. Correto. O senhor se lembra mais alguma coisa do Beira? Da situação lá do Mossoró, eu não sei que calibre, se foi utilizado 9mm. Eu só escuto aqui, seu Ed Carlos, eu não falo nada. Até então chegou ao meu conhecimento que era 9mm. Foi usado 9mm lá também, providenciado pelo Beira. Mais alguma coisa que o senhor se lembra? É isso daí. É isso? Eu gostaria de saber por que essas ordens acabam sendo cumpridas pelo PCC de Curitiba, né? Tanto aqui quanto no caso de Mossoró, por que Curitiba? Essas ordens estão sendo destinadas aos operacionais de Curitiba. Olha, doutora, eu não tenho... É muito vaga essas informações, talvez eu fale uma situação ali que ela não vai ter um fundamento legal e não Só seja que o aquilo senhor ali. sabe, só o Entendeu, senhor doutora? sabe. Uhum. Mas que Curitiba ela tem avançado muito nessas situações e tem descarregado um pouco o fardo de São Paulo, entendeu? Curitiba ela já está sendo, Paraná já está sendo responsável por vários outros estados da região. E São Paulo tem se dedicado somente ao Paraguai e São Paulo mesmo, entendeu?
Enquanto Curitiba toma conta do país. Com resumos, com apoios, entendeu? Claro, tudo supervisionado de perto com a hierarquia de São Paulo. Obrigada. Continuidade aqui ao seu depoimento. O senhor disse que não sabia o nome da pessoa de vulgo Betão. Correto. Mas o senhor seria capaz de reconhecer essa pessoa? Correto. Se eu mostrar uma foto para o senhor pode reconhecer se é ou não é essa pessoa? Posso. Eu vou mostrar agora o celular para o senhor. Na primeira câmera. O senhor reconhece? Correto. Quem é essa pessoa? Eu sou Betão. Vou mostrar na segunda câmera. Quem tem uma não tem nenhuma. Esse é o Betão. Estamos mostrando a foto da pessoa de Alberto Raimundo. Alberto Raimundo. Alberto. Raimundo, sendo reconhecido como Betão. O senhor Natan, o senhor não precisa reconhecer porque ele já está preso com o senhor. O Wellington idem. Mais alguém que nós precisamos reconhecer? Sim. O senhor, como geral da planilha, né? O senhor se utilizava de que meios para mandar as informações para o comando? Eu, na realidade, eu recebi através de e-mails. De e-mails? De e-mail ou Gmail, entendeu? Gmail? Qual é o endereço de e-mail? Do e-mail era comando 1533 hotmail.com.br ou @gmail.com.br. Existem os dois. Existe. Qual é a senha? Ramiro 15 Aham. comandos 15 comandos Ramiro 15 comandos 15. Era sempre uma coisa assim pra mim não esquecer mesmo, entendeu? Era Ramiro 15. Ramiro 15 dá 8. Era letras e números. Tá. Mas é Ramiro E o senhor nos autoriza a acessar esses e-mails através dos... O senhor já havia autorizado antes, mas mais uma vez aqui Até porque é um e-mail usado pelo PCC, né? Não é um e-mail de... É isso mesmo. Até mesmo, deixa bem claro, doutor, é que eu, na situação em que eu estava exercendo essa função, eu recebi até uma certa altura informações. Depois daquilo ali foi parado de eu estar mandando para minha caixa de e-mail. Sim, mas... Eu estava exercendo. Mas no começo chegou sim. Então tem bastante informação nesses e-mails. Tem várias planilhas. E tem vários contatos também, né? Mas é planilhas mesmo, entendeu? Mas é planilha? Mas é planilha, entendeu? De Alagoas, de Distrito Federal, de Ceará, enfim, de vários outros estados que estavam nos trabalhos ali, em cada região deles ali, das FMs, entendeu? Dos trabalhos, enfim. Sim, então tá tudo ali. Tem. O senhor se recorda mais ou menos quanto é que o PCC faturava no estado do Paraná com a venda de drogas por mês, não? Passava dos 150 mil. 150 mil reais de lucro por mês. Por mês. Só a parte do PCC. Só a parte do PCC. Porque tem a parte do traficante, a parte do comando. O que acontece? Tem o trabalho do progresso, tem a parte interna. A parte interna é a 100%. Entendeu? Uhum. Das internas em todas as unidades estaduais. Que é a venda de drogas. A venda de droga dentro do presídio, né? 100%. Tem haxixe, tem maconha, tem cocaína. Parou ali, entendeu? Aí tem o setor da 100% também a Halloween. Balas, doces, êxtase. Êxtase e LSD, né? LSD. A bala é o êxtase e o doce é o LSD. Esse é o trabalho interno. Também tem a RF interna, a rifa interna. A rifa e a cebola já é uma parte da financeira, é um trabalho da financeira, não envolve com a parte do progresso. A rifa seria rifas de motos, carros, etc., que revertem para o primeiro comando da Só cidade. que é do setor dos 3 pilares, financeira, progresso e disciplinar. Então cada um tem a sua parte que gera um pouquinho de dinheiro ali. E a cebola seria a mensalidade paga pelos faccionados, é isso? Aí tem uma diferenciação entre o faccionado preso e o faccionado solto? Não, A cebola é a mesma? não paga, quem está interno não paga. Ah, não paga. Não paga.
Só quem está na rua. Só quem está na rua. Então cada preso que vai para o sistema é um recurso a menos para o partido na rua, é isso? Correto. Então quanto mais gente nós prendermos, menos o partido vai faturar? Correto, principalmente em São Paulo, porque depois da guerra, da explosão que teve com a família do Norte e CV, a cebola deixou de ser cobrada menos em São Paulo. Em mais estados não se cobra. Não estão cobrando, mas em São Paulo continua. Continua, R$700. Certo? Então cada faccionado do PCC que está na rua em São Paulo paga R$700 por mês para a facção. E quando ele está preso, o que acontece? Paga, aí às vezes se ele for para, no caso, eu estou na tranca, eu posso receber um valor ali mais ou menos de R$2.000. Ah, então tem como se fosse uma previdência social do primeiro comando da capital? 500 a R$5.000. Dependendo da hierarquia do preso. Hierarquia, o que foi feito. Então, por exemplo, o seu parceiro Wellington e o seu parceiro Jonathan estão recebendo a Provavelmente família eles vão deles. passar a receber. Bom, eles receberão Ah, pelos, entre aspas, serviços prestados ao primeiro comando da capital. E eu já não quero receber mais nada. Falei que não quero receber. Porque o senhor está se desvinculando. Eu quero me desvincular. E quem receberia esse dinheiro seria o preso? Não, a minha esposa, no caso, Seria a esposa que recebe. E esse dinheiro é proveniente do quê? tráfico de drogas. Do tráfico ou da de drogas. RF ou da cebola. Enfim, né? Então é dinheiro ilegal de qualquer forma. De qualquer forma. Que sustenta a família daquele preso que foi flagrado cometendo algum ato a mando do partido. Correto. Entendi. Sempre com dinheiro ilegal. Sempre com dinheiro ilegal. As casas de apoio têm alguma coisa a ver com isso? Também são subsidiadas através do dinheiro da RF, principalmente do Cebola. Né? Então se eu tiver uma casa de apoio aqui em Catanduvas, essa casa é paga e financiada, claro, Isso. É paga, sim. com dinheiro do tráfico de drogas? Correto. Tá. Então, Também. toda essa estrutura aqui... Provar para o senhor isso aí, mas então eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro. O senhor conhece alguma fonte de receita legal do primeiro comando da capital? Não, nenhuma. Então isso pode ser ilegal. Se o senhor conhece uma fonte legal, o dinheiro tem que ser ilegal. Até porque o primeiro comando da capital pratica alguma coisa que não seja delitos. Você pratica delitos. É isso que eu quero entender. Então aquilo que é transvestido como uma ação humanitária, como uma ação em benefício do preso, na verdade, nada mais é do que o pagamento pelos serviços que esse preso fez à facção. Correto. Então a casa de apoio vai servir para a família daquele sujeito que cometeu um delito a mando da facção. Também, porque às vezes tem um cara que assaltou um banco ou que teve algum outro envolvimento no âmbito federal, ele está lá e se ele precisar, tiver algum conhecimento, a casa de apoio pode ser utilizada por ele também. Desde que seja de interesse da facção. Desde que seja de interesse da facção. O amigo da pessoa. Ok? Por que a cebola não está sendo paga nos outros estados No mesmo? Paraná, só em São Paulo, só está sendo pago, entendeu? Devido às guerras, entendeu? Então, quando o pessoal sai da unidade, ele tende a correr, entendeu? E sair do fronte da batalha, entendeu? E porque tem a RF e tem os trabalhos do Progresso e mais a cebola. Então, isentando ele da cebola, no caso do Paraná é R$300, é um custo a menos que ele vai ter mensalmente e vai manter um soldado no fronte. Para ele não migrar para outra facção que cobrasse menos, digamos. Nem pode migrar Não, porque ele é decretado. Para ele não ficar fora de sintonia. Fora de sintonia. Ou seja, não obedecer às ordens do comando. Entendeu? Justamente. Eles chamam, quando o sujeito não está perfeitamente de acordo, fazendo tudo aquilo que o comando manda, eles dizem que ele está fora de sintonia, não Fora é de isso? sintonia. E muitas vezes a pessoa fica fora de sintonia porque não quer pagar a cebola. Não pagar a cebola, a penalidade é estar fora de sintonia. E também é uma descaidinha. É uma saída para ser excluído, para sair do vendo. De forma pacífica. De forma pacífica. Então já deixa pra, né? Então, como está em guerra, não pode perder nenhum dos membros, Não. e eles fecharam um flanco onde as pessoas poderiam sair, né? Correto, se arregimenta mais. Em virtude dessa guerra, o senhor ouviu dizer de alguma meta de batismos, de... O que o senhor ouviu? Salve de multiplicação.
Salve de multiplicação. O que é um salve de multiplicação? Salve de multiplicação é aquilo que visa o quê? Ampliar o contingente de integrantes da facção. Entendeu? E se multiplica. A organização ela pode batizar de duas formas. Debaixo da asa, que é aquele que vai cuidar desse menino por 2 anos, vai instruir, e se ele vier a fazer algum erro, reflete-se no padrinho deles. E o salve da multiplicação isenta isso de refletir no padrinho e gera até mesmo pessoas que não têm entendimento nenhum, pega aquela molecada toda sem entendimento. No caso, eu entrei na multiplicação. Então é tipo uma ordem para expansão que tira algumas obrigações do padrinho e algumas necessidades, né? Correto. Quando o senhor é batizado, o senhor é registrado num livro, não é isso? Livro branco. Nesse livro branco vai constar a quebrada de origem. O que é uma quebrada de origem? Vamos começar. Vamos lá. Nome, vulgo, né? E vulgo de batismo. O vulgo que você carrega atualmente e o vulgo de batismo que você vai usar. Aí nisso vem a matrícula e o número do teu prontuário. Bem. Aí vem lá data de batismo e local. Aí nisso vem também padrinhos e a referência. Os padrinhos geralmente são 2 e quando essa multiplicação são 5. A referência ela é a mais importante, porque é a pessoa que te conhece da rua. Conta ali. Quebrada de origem, que você nasceu. É onde você nasceu, quebrada de origem. Quebrada atual, onde você está residindo. Entendeu? 3 últimas faculdades, 3 últimas responsas. 3 últimas faculdades são? As cadeias que passou. Entendeu? 3 últimas responsas é o que você fechou na hierarquia do comando. Entendeu? Aí tem a responsa atual. Aí se você tem dívida, punição ou ideia em aberto, se você tem, você coloca sim e qual. Aí coloca lá o que você está respondendo, ou dívida com o quê, se teve um 90, é uma punição, ou se você tem uma ideia em aberto, esclarecer com quem e sobre o quê. E aquilo vai alimentando, vai sabendo da tua vida. Linha vermelha, ser missionário, linha vermelha é o chip da Clara. Linha azul é da Tim, que faz conferência. Né? E assim, missionário, enfim, é o mais importante. E onde é que fica o livro branco? O livro branco fica no fechado, fica na interna. Fica na interna. Na interna. O que fica na externa? Geralmente são os gerais listados e o pessoal que trabalha no dia a dia, assim, levar uma droga lá, são os regionais. São regionais é 41, são de Curitiba, Litoral, 42, aqui é 45. 44, 43 e assim. Respeita-se o DDD para formar a regional, né? Correto. Muito obrigado.